lembro que no caso de família, às vezes iam pessoas que contavam coisas assim, experiências sofridas. E algumas pessoas na plateia assim, eventualmente riam e eu pensava, mas como é que você pode rir de quem está sofrendo? Como é que você pode achar graça? Ou como é que você pode pensar em faturar alguma coisa em cima do sofrimento das pessoas? Então, assim, as pessoas me perguntam coisas da maneira mais franca, natural e direta possível, como a gente perguntaria para uma amiga. Você tem que ter o que falar. Então, eu acho que é um excelente treino e eu não tenho dúvidas de que quem faz rádio pode trabalhar em qualquer mídia. Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Regina Volpato, que honra receber você no Vozes da Vez. Eu estou muito feliz por você ter aceitado esse convite. Muito obrigada. Muito obrigada, quem diz sou eu. Eu ouço muito, muito, muito a Nova Brasil, assim, todo momento, todas as horas. É um lugar onde eu sei que eu vou colocar e eu vou ouvir algo que vai me reconfortar. Seja nas músicas, seja na voz dos locutores e das locutoras. É uma rádio que tem bastante locutor, o que me agrada muito, seja na notícia. E parabéns pelo seu trabalho, Fabi, sou sua fã. Ah, que alegria. E eu sei que o rádio tem um espaço muito especial na sua vida, né, Regina? Tem. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação com o rádio, porque muito do que me parece que o seu trabalho é muito empático. E o rádio tem isso, né? Essa relação estreita do locutor com o ouvinte. E aí eu queria saber se de alguma forma o rádio influenciou. Olha, eu tive a oportunidade de fazer rádio quando eu estava na Bandeirantes, que antes era Bandeirantes, não era só Band. Eu estava na Bandeirantes e no Band News. E eu tive a oportunidade de fazer rádio com grandes nomes da Rádio Bandeirantes, que nos deixaram saudades e que eram nossos mestres, né, na época. E aí lá eu descobri que quem faz rádio pode fazer qualquer coisa. Porque quando você está transmitindo alguma coisa via rádio, ou você tem o que falar, ou fica o silêncio, e o silêncio não diz nada. A televisão te dá mais recursos. É um sorriso, é um gestual, né? É uma graça que você faz com o corpo. Na rádio, não. Na rádio você tem que ter o que falar. Então, eu acho que é um excelente treino, e eu não tenho dúvidas de que quem faz rádio pode trabalhar em qualquer mídia. Ô, Regina, hoje a gente vê, né? Regina Volpato é uma chancela, é um baita nome, é uma marca de sucesso. Mas eu queria falar um pouquinho da Regina que decidiu fazer jornalismo. Quem era essa profissional? Quais eram os sonhos que ela tinha, as expectativas que ela tinha? Acho muito engraçado falar isso, é uma chancela, é um nome, porque eu não me vejo assim. Em nenhum momento, em nenhuma situação. Então, quando fala, me dá até assim, um certo estranhamento, um certo pudor, né? Nunca tive o sonho de ser jornalista, nunca tive o sonho de trabalhar em televisão, nunca tive o sonho de ter nada do que eu tenho. O que eu queria. Agatha. O que eu queria era ter uma profissão que me desse um sustento, que fosse suficiente para eu ter conforto, para eu ter tranquilidade, para eu poder viver sem depender de ninguém. Então, eu não tinha sonhos específicos, mas eu tinha sonho de ter a vida que eu tenho hoje. Foi pelo jornalismo por exclusão, né? Eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, eu sabia que eu não era de exatas, eu sabia que eu não era de biológicas, eu sabia que eu era de humanas, mas eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Eu só tinha certeza de que teria que ser uma escola pública, porque meus pais não tinham condição de pagar o estudo para mim, a vida inteira eu estudei escola pública. Então, assim, tirando o que eu sabia que eu não poderia ter de jeito nenhum, eu fui ali olhando o que era viável para mim, o que estava dentro das minhas possibilidades. Aí, por exclusão, eu cheguei no jornalismo e, por exclusão, eu cheguei na USP. Eu prestei um único vestibular na vida, que foi a FUVEST. Entrei e passei. Se eu não tivesse passado, eu não sei se eu prestaria de novo, porque, para quem não tem posses, a tarifa, né, a taxa que você tem que pagar para o vestibular é, é alta, né? Custa, faz Sim, diferença para uma claro. família que vive com tudo contadinho. E eu morava em São José do Rio Preto, então eu tinha que vir para São Paulo, então tem mais o custo do ônibus. Então, assim, era
Sabe, foi um grande investimento naquela altura da minha vida, foi um grande investimento dos meus pais. Eu sabia que eu tinha uma única cartada e que tinha que dar certo, que se não desse certo eu ia ter que inventar um plano B. Graças a Deus deu tudo certo e foi indo, entendeu? Assim, as coisas foram acontecendo. E, Regina, eu não vou falar que você trocou o jornalismo, porque uma vez jornalista, sempre jornalista. Tem Mas, razão. quando você optou por ir para o entretenimento, o que que te motivou? O que que fez você... Porque o jornalista, ele gosta, né, dessa adrenalina louca, de trabalhar final de semana, essa coisa hard news, de saber do fato antes de todo mundo. E aí você opta É. por ir para o entretenimento. O que que te motivou? Olha, trabalhar final de semana não é uma coisa que eu sempre gostei, não, viu, Fabi? Vou ser bem sincera com você. Fiz muito plantão final de semana, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo. Tinha que escolher entre Carnaval e Páscoa, porque tem escala. Fazia bem feito, mas eu sempre me incomodei com isso. Mas, enfim, eu não tinha modelo, né? Na época que eu fiz essa transição, eu não tinha modelo porque as pessoas não faziam isso. É o que as pessoas, a gente que é jornalista gosta de ser jornalista e a gente gosta de ocupar os postos que a gente alcança, que a gente conquista. Eu era uma jornalista de bancada, já tinha começado como repórter, fiz o tempo, então assim, eu já estava numa posição de muito prestígio, Sim. né? Trabalhando muito, ganhando pouco, como a maioria dos profissionais da nossa área, mas era uma posição de muito prestígio. E ninguém fazia essa transição. Inclusive, era muito mal visto quem saía do jornalismo para ir para o entretenimento. Não era uma coisa hoje, que às vezes, eu sinto que às vezes é o objetivo de muitas pessoas, né? Começam no Sim. jornalismo para depois irem para o entretenimento. Não era assim, eu não tinha modelo, foi um tiro no escuro. O que me motivou foi a possibilidade de, sendo muito sincero, eu sempre dou essa resposta porque assim, eu não consigo mentir. O que me motivou foi a possibilidade de trabalhar menos e ganhar mais. Então, eu já sabia, por exemplo, que se eu fosse para o SBT, se eu conseguir, que eu fiz, foram várias etapas, né? O caso de família aconteceu depois que eu fui aprovada em vários testes. Sim. Muita gente lutou, foi afunilando, afunilando até chegarem duas candidatas e eu no final eu fui aprovada. Eu sabia que se eu conseguisse esse trabalho, eu não ia mais fazer plantão final de semana, eu não ia mais ter que trabalhar feriado, eu teria uma agenda muito mais previsível. Quando eu estava no Band News, eu lembro que eu estava comprando presente de Natal para minha filha, assim, no último minuto ali, comprando, toco o telefone falando, Regina, você tem que vir para a redação porque acharam o Bin Laden. Eu falei, eu não vou. Acharam o Saddam. Eu falei, eu não vou. Eu não tô nem aí que acharam o Saddam, me deixe fora dessa, porque eu sabia que se eu fosse pro entretenimento e para esse trabalho no SBT, eu ia ter outra rotina, eu ia ter mais qualidade de vida. Então, o que me motivou foi aquela necessidade momentânea de ter mais tempo para mim, mais tempo para minha filha, para ter um pouco mais de tranquilidade financeira, inclusive. Foi isso, não foi um projeto, sabe, a longo prazo, não foi uma estratégia, reposicionamento de carreira, não foi nada disso. Foi uma necessidade do momento e que eu falei, vou lá, vou fazer. E nessa época, sua filha estava com quantos anos? 4 aninhos, 5 aninhos, era quantas vezes a Rafaela foi comigo para redação? Sim, Pequenininha de tudo. sim. Regina, quando eu disse nos bastidores, né, que eu sou muito fã do seu trabalho, e é muito verdade, porque eu acho que você equilibra muito bem. Você trabalhou num programa que tinha temas muito pesados, né? Principalmente se a gente considerar que era exibido na parte da tarde. Quantas vezes eu saía da escola e a minha mãe chegava e falava, minha filha, desliga isso, porque não é um tema que você tem que Não é pra você. assistir, não é pra você, coisas desse tipo. E você sempre equilibrou isso muito bem. E agora você faz um quadro na internet que também tem umas coisas que te mandam super cabeludas, vamos dizer, uma linguagem bem popular, e que você responde de uma maneira muito equilibrada. Isso poderia arrepiar, né, os cabelos de muita gente, e você responde de uma maneira muito equilibrada. Eu queria saber como é que você consegue, e conseguiu, e vem conseguindo, não cair no sensacionalismo, principalmente porque a gente vive numa era que tudo tende a cair no sensacionalismo para dar mais clique, né? Como é que você equilibra isso, Regina?
É, você estava falando, eu ia falar alguma coisa que me escapou, mas daqui a pouco eu lembro. É que as pessoas tendem a achar, e eu acho que não é sem motivo, que o que é sensacionalista, o que é bizarro e tal, dá clique, da audiência, da repercussão, então as pessoas se sentem tentadas a fazer isso, né? Olha, eu vou te falar que eu acho que é um traço da minha personalidade. Eu não consigo rir de quem está sofrendo. Eu não consigo. Eu lembro que no caso de família, às vezes iam pessoas que contavam coisas assim, experiências sofridas. E algumas pessoas na plateia assim, eventualmente riam e eu pensava, mas como é que você pode rir de quem está sofrendo? Como é que você pode achar graça? Ou como é que você pode pensar em faturar alguma coisa em cima do sofrimento das pessoas? Então, assim, eu acho que é um traço da minha personalidade, talvez faça parte do meu caráter. O eu acho na internet, que eu faço no Instagram, começou há muito tempo já. É que agora tem um ano mais ou menos que viralizou e Fabi fez assim, ó, vai no TikTok, tem crianças que me reconhecem como a mulher da caixinha, então vai no TikTok, vai no YouTube, vai no Instagram, vai no Twitter, vai em tudo quanto é lugar. Eu E recebo em o que grupos de WhatsApp. as mais diferentes bolhas, né, nas mais Exatamente. diferentes bolhas que circula. E aí eu acho que ao longo da minha carreira eu fui me colocando como uma pessoa confiável. Então, assim, as pessoas me perguntam coisas da maneira mais franca, natural e direta possível, como a gente perguntaria para uma amiga. Regina, é o seguinte, eu estou apaixonada pelo meu cunhado, o que eu faço? Assim. Porque, sabe, uma pessoa que você conhece, que você confia, que sabe que não vai rir, que não... é o que é o que eu acho. É o que eu acho que passa pela cabeça das pessoas, porque a pergunta vem, o dilema vem de uma maneira muito crua, despretensiosa, às vezes até ingênua, entendeu? Então, e eu leio tudo, Fabi, eu leio tudo. Todas as perguntas que me chegam, eu leio, e não são poucas.